Assim, Lautaro, às vezes eu tenho pena, assim, de algumas pessoas que limitam as outras, sabe? Principalmente pensando artisticamente, sabe? Não, você não pode. Cara, nós todos temos... Eu falo que essa coisa de... Porque as pessoas mistificam muito essa coisa de, não, tem que ter talento. Uhum. Cara, talento não supera a dedicação, sabe? O amor e o empenho. Há pessoas que têm uma certa facilidade com aquilo, obviamente, né? Mas eu acho que quando a gente se empenha a fazer e a gente ama aquilo, claro, a gente vai buscar meios para que aquilo seja. é, Meios para que a gente consiga realizar aquilo, sabe? Então, às vezes eu tive professor assim, nossa, cara. Eu não vou falar professor, porque professor, para mim, é um nome nobre. Aham. Eu tive uma pessoa assim, alguns, né? Umas experiências que as pessoas falavam assim, cara, desiste. Isso Nossa. não é para você. E quem você é? Quem você Exato, se acha que você é pra ter essa exatamente, autoridade, mano? exatamente. E por outro lado, eu tive professores assim, mestres maravilhosos que falavam assim, calma, me dá sua mão. Cara, isso é o diferencial. Uhum. Sabe, você só falar, você acaba deixando a pessoa lá embaixo, né? E você acaba muitas vezes matando sonhos. Eu falo isso porque assim, eu trabalho também com coro da terceira idade, né? E aí você tem experiências maravilhosas. Né? A pessoa fala assim, nossa, sempre foi meu sonho cantar. E aí tem aquela senhora, aqueles senhores que tem uma voz maravilhosa, cara. Que eu falei, meu, por que você parou? Ah, é porque lá atrás eu tive um professor. Ai, que Aí você raiva, fala assim, cara. caramba, por que isso, né? Me dá um número Cara, desse professor, né? Dá vontade de... que eu dou um mas par de... sabe, porque infelizmente existe ainda essa coisa de limitar o outro, Aham, né? Claro, tudo é experiência, né? Eu trabalho numa orquestra de formação, a Minha Terra Mogi, né? E eu gosto de trazer repertórios variados, assim. aham, Variados mesmo, assim. E de níveis técnicos também muito diferentes. Estamos falando de uma orquestra de formação. Então eles têm que ter contato com tudo. claro. Né? Eles têm que ter contato Eles estão com as apontando músicas. para ser profissionais, Exatamente. né? E assim, claro, eu não posso ser negligente e colocar peças extremamente difíceis, né? Que tem uma, uma distância muito grande do que eles já Claro, tocam. porque vai desmotivar eles, Exatamente. né? E não só desmotivar, como também eu posso prejudicá-los tecnicamente e fisicamente, Claro, né? Mas pela assim, sobreexigência, tudo né? que eu puder, né, fazer de adaptações para dar essa experiência para que eles tenham contato com uma primeira peça, pô, é fantástico. Eu quando comecei como violoncelista, eu tive contato com arranjos, assim, né? Quando as pessoas têm uma impressão que quando a gente fala de arranjo, é a facilitação extrema de uma peça. Não é. Né? Tem arranjos que às vezes é mais difícil que Uhum, a própria composição em si. Então, assim, quando eu levo alguns arranjos, às vezes eu faço umas adaptações, assim, de algumas peças para esse grupo, é para aquela peça ser uma porta de acesso para original, assim, claro. né? Para ele fazer uma coisa diferente. E aí é incrível, porque quando eu comecei, eu tive acesso a esses repertórios, aí eu tava tocando, falei, caramba, nossa, que peça linda. Nossa, eu estou tocando a Quinta de Beethoven. Era só Aham, uma adaptação, naquela época bem mais simples. Mas aí quando eu toquei a original, eu falei, caramba, olha, eu já toquei isso. Sabe? claro. Então deu acesso, não, os professores não me limitaram, né? Então eu falo, né? Isso cabe a nós como educadores, né? Claro, Eu falo que eu sou um regente educador. claro. Né? Acho que todos os regentes devem ter essa consciência que nós somos educadores, né? Nós formamos também, por mais que a gente esteja à frente de uma orquestra, Eles estão formando nós o estamos tempo todo. formando o tempo todo, Inclusive os profissionais, né? inclusive os profissionais. Claro. E meu professor, nossa, o maestro Cláudio Cruz, eu tenho uma admiração imensa, né? E ele sempre fala assim, o que você tem a oferecer, sabe? De Hum, diferente. Porque ir balançar o braço claro. é o que as pessoas E, acham, e né? diferente não significa melhor ou pior. Que Exato. isso que a galera em geral Ah, confunde, né? sim, Não, tem que sim, ser sim. fora... Não, fora da curva nada. Sabe, não, Só você. Tem que ser exatamente, Kleber. exato. E ele falou assim, o que você tem a oferecer? Porque às vezes, cara, Lautaro, eu tive uma experiência uma vez, eu fui reger um grupo, cara, o chefe dos segundos violinos era
doutor em Harvard, pô. E eu ali, um mero... Sabe, você fala assim, o que você tem oferecido diferente a ponto daquela pessoa ali? Fala assim, poxa, que bacana, Claro. que regente, sabe? Então isso, não só pensando no lado profissional, mas na formação também, sabe? O que eu tenho a oferecer para esses jovens músicos que estão ingressando hoje na carreira musical, né? Seja para ser profissional ou não, mas o que eu tenho a oferecer para eles de uma forma que eles vão lá na frente, olha, poxa, olha, aquilo me ajudou tanto, né? Então isso faz parte da nossa... E não limitar, né? A gente estava falando de limitar, a gente acabou indo, né? Sim. E eu tenho um certo... Não vou falar ranço, né? É uma palavra muito forte. Ah, pode falar. Aqui podemos falar qualquer coisa. E dessas pessoas que limitam as outras. É, O é que limitar dá a fazer raiva mesmo. arte. Pode falar, tenho raiva dessa galera. Mas, Pode falar. Eu tenho um sério problema com o microfone. Ah, sim, desculpa. Não, e assim, eu tenho mesmo, assim, inclusive a arte, cara, ela não é uma coisa que a gente adquire do externo. Pra mim, a arte já nasce com a Claro. gente. A gente do externo pega ferramentas para desenvolvê-la. Exatamente. Mas desenvolver o que tá aqui. Exatamente, já tá aqui. Que lindo Eu isso. falo que assim, eu tenho minha filhinha, 2 anos. Cara, antes dela falar, ela dançava, né? A arte da dança. Antes dela falar alguma coisa, já tinha ali música antes dela começar a falar o português, sabe? Ainda não fala ainda, Claro. muito bem, mas assim, sabe? Mas a arte já nasce com a gente de uma forma... Ela escuta uma música, toda Claro. criança que escuta uma música, ela já tá ali dentro dela. Então, a arte já está em nós. É, eu estava lendo um livro esses tempos que falava muito justamente isso e que a arte está desde o começo das civilizações, antes de ser a gente civilização, antes de ter uma linguagem, antes de ter nada, já tinha alguém que pegou e começou a batucar alguma pedra, alguém que escreveu e Exatamente. fez esses desenhos na parede dos bichos e se não é arte, o que que é, né? Então, É muito exatamente. louco isso. E eu tenho um amigo que respeito muito, assim, um cara muito estudioso, né, músico, que ele acha que a voz natural é a voz cantada. Que é mais Mas- natural o canto que a Exatamente. fala. Eu não discordo, não. Também acho. Né? Porque, assim, então, assim, a arte já nasce com a gente. E que nem você falou. Aí, pra gente desenvolvê-la, a gente precisa de umas ferramentas, Claro. né? Que a gente desenvolve, a gente passa a desenvolver. Mas, cara, é isso que eu falo. Todo mundo tem a arte em si e tem o direito de se manifestar através dela. E isso, Sabe? isso é Da muito mesma forma. saudável, né? Exatamente. Porque, assim, eu queria entrar em vários aspectos, vários temas com você, mas uma dessas coisas é o que acontece na nossa etapa na universidade, né? A gente é de faculdade, da academia, né? Música clássica, formação clássica, não sei o quê. E às vezes tem, tipo, eu estou muito agradecido com a universidade e me formei em uma grande faculdade lá na Argentina e demais, e que nos deu as nossas, você se formou em São Paulo também e tudo, nos deu as nossas ferramentas para o que a gente faz hoje, mas tem muitas outras coisas que parece que vão muito em contra disso que você está falando, porque parece que tenta nos moldar de um jeito Exato. e tocar de certa forma. E aí a gente começa eu entrei em algum momento também nessa etapa imatura, na real, de querer ter um maior nível musical, mas principalmente um maior nível técnico com o instrumento. E parece que tem até uma questão de elite social quem chega a tocar X peça, né? Se você toca essa peça aqui, você é foda. E se não, você é assim, não vale nada. E acaba tendo como essa carreira assim, de correr mesmo, todo mundo para o mesmo lugar. E sinto que faz falta já nesse processo de educação procurar a voz própria. Parece que a gente precisa terminar e meio que dar uma briga com a faculdade, com essa relação meio paternalista que tem,
para depois a gente sair, depois de acabar a formação, tá, agora Agora eu posso me quem que é encontrar. Kleber? Quem que é Lauti? Exato. Como, aonde eu vou? E parece que não começa de antes isso, sabe? Sim, Eu sinto um sim. pouco isso, às vezes, é uma coisa que tem me acontecido ultimamente, após de ter acabado e ter tido alguns conflitos um pouco com isso aí também, e crises musical, Sim, e sim, sim. pá. E agora falar, mas agora o que que eu quero, né? Para onde eu quero ir? Quem quero ser eu como artista? Inclusive, eu fico até triste porque em geral, o músico acadêmico, o músico do que se conhece como música clássica, que sabemos que não é o termo correto, mas Sim. o que mais todo mundo conhece É, como, né? Música clássica, música da academia. Sempre o grande reclamo é que, ninguém ouve, que não se escuta, que não se consome, que é muito menos popular e papapá. Mas às vezes o próprio músico também se encarrega de ser elitista, isso aí, exatamente, sabe? E exatamente. às vezes eu escuto, assim, músicos profissionais. O outro dia estava escutando um super violonista que eu admiro muito como ele toca. Ele é um craque, tipo, o Vilo é maravilhoso. Nem vou falar o nome porque não precisa. Mas quando ele estava fazendo uma entrevista, o que ele estava falando era que sempre estava procurando levar o violão ao máximo nível técnico. Eu achei tão pouco interessante esse depoimento, Já sabe? Tipo, não. nossa, é isso que você tem para oferecer? Ou ganhar. Exato. Você já ganhou 50, tem um cara que também, só concursa, né? Ele já ganhou 50 concursos, mais ou menos. 50, 60, primeiro prêmio. Quer ganhar 61, e 62, e 63. E tipo, e é isso que você tem para oferecer, sabe? Sei lá. Eu acho que nessas horas, quando eu ouço muito depoimento de músicos da academia, muitas vezes está faltando o que que eu vou dar, o que que eu quero Sim, inovar, o que eu humano. quero dar como humano, a quem que eu quero chegar, a quem quero expressar a minha arte de emocionar, a vida de quem eu quero tocar e Sim. modificar e mudar para bem. E está muito, eu quero chegar a tocar assim e elevar meu nível, e muito ego em cima disso, da Sim. arte, e começa a ser apagado. Eu acho que a, a, a labor, a missão principal da arte, né? Que eu acho que é conectar as pessoas com a parte mais linda que o ser humano tem, que é aquela Exatamente. fibra das emoções, do amor, porque para mim a arte é isso, é amor, é uma forma de Exatamente. amor.